Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai preparar café em um dos meus métodos prediletos, sem dúvida nenhuma, que é a prensa francesa. Eu adoro esse método e eu vou dizer por que eu acho ele incrível. Tem alguns porquês. Primeiro, você consegue fazer café para pouca gente, você consegue fazer café para muita gente, dependendo do tamanho da French press que você tenha. Então isso é legal. Você tem mais versatilidade de opções do tanto de café que você vai preparar para as pessoas. Uma outra coisa que me faz amar esse método é que, na verdade, ele é uma infusão. Então, o café vai ficar moído aqui em contato com a água por pelo menos 4 minutos, eu já explico por que esse tempo. E a extração que acontece aqui, ela é muito competente e ela é muito segura também. Então, este método aqui, ele é seguro para você fazer também em situações que você não controla muito as variáveis. Tipo, você vai viajar, como agora há pouco eu fui viajar com meu marido, e aí a gente levou uma French press com um moedor daqueles de tipo processador, que são os moedores mais simples que tem, e eu não sabia que água eu ia encontrar lá. Então, eu tenho um moedor limitado e eu tenho uma água que eu não conheço. Esse é o método, na minha opinião, que pode te dar um resultado melhor em condições não muito controláveis de pressão e temperatura, de água e um moedor limitado, tá bom? Fora o fato de que quando a gente prova café profissionalmente, é uma infusão que a gente faz. Então é exatamente isso que a gente faz. E geralmente nós profissionais adoramos o resultado de um cupping, que é o método profissional de prova. A gente chama assim, são pequenas xicrinhas que a gente coloca o café, coloca a água em cima, espera 4 minutos, como a gente vai fazer aqui, daí quebra essa crostinha que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer exatamente tudo que a gente faz numa prova profissional, a gente vai fazer na prensa francesa. Como não gostar desse método? Se aqui eu repito todas as condições da avaliação profissional, que a gente ama tanto, em que os cafés ficam incríveis e aparecem muito. Aliás, aparecem demais. Brincadeira, a gente quer que eles apareçam muito, sempre quer. Mesmo que eles sejam defeituosos, até para tomar decisões boas, né? Muito bem, então vamos ao preparo. Primeira coisa é a moagem. A moagem tem que ser grossa. Aquela velha e boa regra de sempre, quanto maior o contato da água com o café moído, mais grossa deve ser a moagem. Quanto mais rápido o contato do café moído com a água, mais fina a moagem. De maneira geral, é assim que a gente conduz as nossas decisões de moagem nos métodos de café. Tivemos uma exceção. No vídeo anterior, a gente fez a moca com moagem grossa. E na moca, onde o contato da água com o café é super rápido, geralmente o mundo faz fina a moagem. Mas a gente fez grossa e o café ficou muito melhor. A gente usa um café de torra clara, super floral, super frutado, e ele se comportou melhor com moagem grossa, pra mim pelo menos. E pra muita gente que tem dado feedbacks muito legais lá no canal. Muito bem, então vamos preparar. Vamos pesar o café? Qual é a receita ideal? De novo, gente, existe a receita ideal, ela vai mais ou menos de 60 a 80 gramas por litro. Essa é uma faixa ideal que, geralmente, dependendo dos cafés de qualidade, ele vai se comportar bem nessa faixa, tá? Eu vou usar mais ou menos no meio dessa faixa. Hoje, eu vou usar 24 gramas para 480 ml de água. Moagem bem grossa. Como é uma infusão, a gente usa uma moagem bem grossa. Eu vou tentar moer e mostrar para vocês. Ó, tá vendo que ele é bem granulado. Pode ser mais grossa que isso, inclusive. Pode ir um pouquinho mais grossa que isso, mas ele é bem granulado, tá vendo? Para quem não sabe, essas películas, essas coisas mais claras no café não é palha, não é sujeira, não é impureza, não é nada, não tem nada de errado aqui. Essas coisinhas fazem parte do grão, deixa eu mostrar aqui. Aqui no meio do grão tem uma película.
Essa película, quando a gente moe, ela fica desse jeito, tá? Então, grãos lindos, perfeitos, sem defeitos, inteirinhos, maravilhosos. Água fervida, e esse é um assunto para um outro vídeo, a gente vai fazer um vídeo só sobre temperatura da água no café. E sim, eu tenho esse tipo de chaleirinha. Sim, tenho. Apesar de não gostar, isso também é assunto para outro vídeo. Então vamos pesar. Se você não tiver balança, se você tem um medidor volumétrico, serve também. Balança, gente, é muito prático ter, né, na cozinha balança para qualquer coisa. Então vamos lá. O importante, ó, é você deixar todo o café úmido, tá? Não deixa ele nada dele sequinho. Pronto. Aqui, Tomás. Aí. Esta crosta aqui que vai se formar, ela também se forma quando a gente faz a degustação profissional, o cupping, a avaliação profissional de café. E essa hora, além da fase em que o café está só moído, a gente também avalia os aromas que estão chegando aqui. A gente também faz isso. E aí, aqui você vai deixar 4 minutos. Por que 4 minutos? Porque este é o tempo que o café leva nesta infusão para liberar os sólidos que ele tem para liberar. Nesta moagem, ele não vai liberar determinados sólidos que a gente não quer, que vão deixar o café meio amargo, sabe? Ou muito amargo, ou um pouco amargo. Esta moagem, por isso que é tão importante que seja grossa, para a gente só extrair deste café os sólidos que a gente quer. Mas a partir de 4 minutos, até 4 minutos, você tem essa dissolução de sólidos na água. A partir de 4 minutos, você satura, e aí existe um platô. Por isso que não precisa deixar mais do que 4 e menos do que 4. Você vai deixar a infusão pobre. Mais pobre do que poderia. Não é o que você quer, né? Muito bem. Então, vamos esperar, vamos esperar. Agora. Umas dicas enquanto o café vai sendo extraído. Não precisa pré-aquecer o recipiente na prensa francesa. Por quê? O vidro, ele mantém muito a temperatura. Inclusive, eu não aconselho que você pré-aqueça. Coloca o café moído, recém-moído, no vidro frio. Mesmo no aço inox, se você fizer de aço, essas aqui são excelentes. E como você vai usar uma quantidade significativa de água para o tamanho da prensa francesa, não se preocupa com temperatura. Definitivamente, nesse método, você não precisa se preocupar em ter uma bebida fria depois. O vidro mantém bastante. Esta de aço inox parede dupla também. E aí você pode, enquanto a infusão vai fazendo, você vai fazendo outra coisa, você vai se trocar, você vai conversar com os amigos, você vai fazer o que você tiver que fazer nesse tempo, nesses 4 minutos em que a bebida fica infusionando, né? Muito bem. Passados 4 minutos, o que você vai fazer? Vai fazer isso aqui. Você vai fazer como a gente faz na degustação profissional. Você vai quebrar essa crosta, ó. E o que vai acontecer? Esse café moído que estava boiando em suspensão aqui em cima, ele vai decantar. Por que ele estava boiando em suspensão? Porque esse café ele tem uma torra fresca e o dióxido de carbono estava mantendo esse sólido boiando lá em cima. Uma vez que você quebra, esse dióxido de carbono é liberado, daí o café decanta. E aí você pode até ver o café decantando e descendo aqui. Enquanto ele está descendo, você vai tirar essa espuminha. Essa espuminha é algo que você não quer. Essa espuminha, ela não é super agradável de sabor. Se você quiser uma bebida mais limpa, mais gostosinha, mais redondinha, tira. Não precisa tirar. Se você não quiser, não tiver paciência, tiver com pressa, não precisa tirar. Mas, se você quiser fazer uma baita de uma prensa francesa, com café incrível para os seus amigos no final de jantar, faça isso, tá? Bom, como o café aqui ele está muito quente, você pode até esperar um pouco mais para esses sólidos acabarem de decantar, irem lá para o fundo, para quando você for servir, ir um pouco menos disso para a xícara. Sempre vai. Em qualquer método, qualquer moinho, qualquer
A não ser os que tem o filtro de papel, você não vai ter, né, que tem a barreira de papel, você não vai ter os fininhos. Mas em qualquer método que você não tenha a barreira de papel ou de pano, você vai ter fininhos, mesmo com o melhor moinho do mundo. Então não tem jeito, tá? E eles não são ruins, gente. Os fines, como a gente chama no café, os finos que a gente chama no café, eles também constroem aromas, também constroem sabores, ele também constrói uma percepção mais global dessa bebida. Eu não gosto de abrir mão deles, completamente. Muito bem. Aconselho você a não descer completamente o filtro, tá? Isto aqui não é um êmbolo hermético que é como na Aeropress. Isso aqui é só uma barreira que evita um pouco dos sólidos maiores irem para a bebida que você for servir. Deixa ele mais na superfície. Não vai fazer nenhuma diferença e você não vai causar turbulência naquele leito de café moído que já decantou lá embaixo, tá bom? Então não precisa descer completamente. Vamos ver como é que ficou esse café? Adoro essa xícara. Ela é japonesa. A cara tá boa. A cor é marrom mesmo, para quem caiu aqui desavisadamente e viu que o café tá marrom. Ele primeiro tá numa diluição alta, que é o que eu quero para esta bebida, e ele tem uma torra bem clara, então ele vai ficar marrom e é o que a gente espera mesmo, que ele fique nesse tom marrom avermelhado, maravilhoso, digno dos melhores cafés. Oh, coisa boa. Ai, coisa boa. Ficou muito bom. Não tem erro. E a bebida está muito limpa, porque se você deixa o café decantar bastante, você coloca o filtro até a metade, só até a bordinha aqui, você não vai ter sólido na bebida, tá divina. Muito bem. Então, eu desejo a todos nós ótimos cafés. Desejo também que vocês se inscrevam, comentem, discordem. O que mais? Se inscrevam, não sei o quê, nananã, e compartilha também. É isso. E aí, a gente daqui a pouco faz mais vídeos sobre outros métodos. A gente vai fazer o vídeo sobre as temperaturas de água. Essa é uma questão importantíssima sobre a qual a gente vai falar. E até a próxima.